Um dia desses, em uma aula sobre a Revolução Haitiana e suas consequências, um aluno me perguntou se o Brasil era um país instável. Aí ele me perguntou se eu poderia fazer uma breve narrativa histórica da República recente, que justificasse a minha resposta. E é essa narrativa que reproduzo aqui. Comecemos em 1930. Após as eleições de 30, a coligação que perdeu acabou pegando em armas e derrubando o governo, impedindo a posse do presidente eleito. Em 45, a democracia é restaurada, chegando ao poder o general Eurico Gaspar Dutra. Na esteira democrática, em 1950, rolam novas eleições que são vencidas por Getúlio Vargas. Entre 1951 e 54, o Brasil vive uma grande polarização entre os trabalhistas de vertente nacionalista e os liberais, conhecidos pejorativamente como entreguistas. A instabilidade política cresce com forte oposição e denúncias de corrupção contra o governo de Vargas. O resultado trágico foi o suicídio do presidente em 24 de agosto de 1954. Café Filho, seu vice, assume. Em 55 ocorre uma tensa corrida eleitoral com a vitória de JK. A oposição não aceitava o resultado, recebendo apoio de militares, principalmente da aeronáutica. Nesse período de tensão entre a vitória e a posse de JK, o vice Café Filho adoece, sendo substituído pelo presidente da Câmara, Carlos Luiz, acusado pelo ministro da Guerra, o legalista Marechal Henrique Teixeira Lott, de cooperar para o golpe contra a posse de JK. Carlos Luiz é derrubado. Em seguida, Café Filho se diz recuperado e tenta retornar. Mas é impedido pelo ministro da Guerra, que, alegando a defesa da Constituição e a garantia da posse de JK, força o Congresso a impedir o retorno de Café Filho. Nesse mesmo momento, a aeronáutica vivencia duas revoltas militares que eram contrárias à posse de JK. Foram as revoltas de Jacareacanga e Aragarças. Mesmo assim, JK assume. Enfrentando pesada oposição, principalmente da UDN e de Carlos Lacerda, JK, com invejável poder de conciliação, consegue governar até o final do mandato, enfrentando, é claro, denúncias e mais denúncias de corrupção. Nas eleições de 1960, surge um candidato com grande poder de comunicação e marketing político. Era Jânio Quadros, que fez uma campanha pautada no discurso de combate à corrupção, tendo como símbolo uma vassoura. Jânio Quadros assume, no entanto, não consegue governar mais do que 7 meses. Sai alegando que forças ocultas o impediam de governar. O vice-presidente, João Goulart, ex-ministro do Trabalho de Vargas, estava em viagem comercial à China. Os militares e a oposição não queriam permitir que ele tomasse posse e ainda ameaçavam prendê-lo caso ele retornasse ao país. Iniciava-se uma situação grave de instabilidade política. Nesse momento, o cunhado de Goulart, Leonel de Moura Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, inicia uma campanha nacional para que a Constituição fosse cumprida, ou seja, que João Goulart assumisse o poder. Essa campanha, chamada de Campanha da Legalidade, pressiona e a oposição acaba aceitando a posse de João Goulart. No entanto, eles exigem que haja uma mudança no regime de governo, isto é, que o Brasil deixasse de ser presidencialista e passasse a ser parlamentarista. No parlamentarismo, o presidente teria poderes limitados. Dessa forma, eles permitiriam a posse de João Goulart. João Goulart assume. Vocês sabiam que já tivemos um parlamentarismo em nossa República? Pois é. Nesse período tivemos 3 primeiros ministros. Foram eles Tancredo Neves, Hermes Lima e Brochado da Rocha. No entanto, a Constituição de 46 exigia, para a mudança de regime de governo, que houvesse uma consulta popular. Com isso, é organizado um plebiscito onde o povo deveria escolher entre presidencialismo ou parlamentarismo. Adivinha o que o povo escolhe? O povo escolhe presidencialismo e o poder volta para as mãos do presidente João Goulart. Ele inicia o governo, agora sob o presidencialismo, mas enfrenta uma crise econômica que se arrastava desde o governo JK. Essa crise associava-se a uma grande crise política, na qual o presidente era acusado de comunista.
Enfraquecido, Goulart busca aproximar-se do povo, organizando um grande comício na Central do Brasil. Alguns políticos, como Brizola e o então presidente da UNE, José Serra, participam com discursos extremamente radicais, incluindo a defesa de uma reforma agrária, mesmo que na marra. Em consequência, a oposição organiza em São Paulo uma passeata que tinha como título Com Deus pela Família e pela Liberdade. Os militares percebem essa passeata como um apelo popular pela intervenção militar. Em 31 de março de 64, os militares vão às ruas e tomam o poder. Iniciava-se aí um período de 21 anos onde os militares governaram o Brasil, aquilo que nós costumamos chamar de regime militar. Em 85, o poder volta para os civis, ou seja, ocorre a redemocratização. O primeiro presidente desse período foi eleito indiretamente pelo colégio eleitoral, governando o Brasil até 1989. Nesse ano, tivemos novas eleições, agora de forma direta para presidente. Collor de Mello, com o discurso de combater a corrupção, de fazer uma nova política, de acabar com os marajás. Ele era o caçador de marajás. Ele vence as eleições. Ao assumir, promove amplas reformas liberais, reformas de abertura da economia brasileira, além de iniciar o processo de privatizações. Dentro da reforma econômica, lança o chamado Plano Brasil Novo, popularmente conhecido como Plano Collor. O ponto mais traumático foi o confisco da poupança de todos os brasileiros, que só poderiam sacar até o montante de 50 mil cruzeiros. Mas logo depois surge o escândalo da corrupção. O tesoureiro de sua campanha no grande esquema chamado de Esquema PC Farias. As acusações colocam em risco o mandato do presidente, que, buscando apoio popular, convoca o povo para ir às ruas vestindo verde e amarelo. O povo vai, mas vai trajando preto. Collor sofre o impeachment e não conclui seu mandato. Seu vice assume e governa até o final. Em 94, FHC eleito, governa e completa o mandato. É reeleito, assume e completa o seu mandato. Seu sucessor foi Luiz Inácio Lula da Silva, que também governa 8 anos, completando o seu mandato. Após a saída de Lula, assume Dilma Rousseff, que governa até o final de seu primeiro mandato. Reeleita, no entanto, tem sua vitória contestada pelo seu adversário. Enfrenta crises políticas e econômicas, sendo derrubada em 2016. Foi substituída pelo seu vice, Michel Temer. Em 2018, após uma campanha extremamente polarizada, Bolsonaro vence as eleições, prometendo acabar com a corrupção e com a velha política. Concluindo, considerando apenas o período democrático entre 1946 e 64 e entre 1985 e 2018, quantos presidentes eleitos diretamente pelo povo conseguiram concluir seu mandato? Apenas 4. Dutra, JK, FHC e Lula. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe em suas redes sociais. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho. Porque assim, além de ajudar o canal a crescer, me mostra que eu estou sendo útil. Ok, gente? Um grande abraço.